Será que o personal precisa ser todo sarado, ser seco, musculoso para demonstrar conhecimento? Essa semana teve uma declaração de uma aluna aqui nossa do estúdio e foi muito interessante porque gerou uma discussão e um debate muito grande. Mara Cíntia, repete isso pra mim, o que você acabou de falar? Eu nunca ia malhar com personal com corpo feio. Não? Não. Por quê? Eu vou me espelhar numa pessoa que não cuida nem dela. Bom, na minha concepção, é claro que um profissional não pode ser medido, né? A capacidade técnica de um profissional não pode ser medida pelo seu corpo, pelo seu físico, né? Vários fatores vão contribuir para essa pessoa ter um físico mais desenvolvido ou não, fatores genéticos, treinamento, dieta, alimentação, estresse, sono, enfim, muitas coisas, né? Utilização de substâncias hoje em dia tá, né? Uma utilização muito grande. Mas fato é que o que a gente tem de estudo científico para abordar esse tema. Então eu vou usar esse estudo como base, ele foi um estudo bem interessante, está aqui na minha frente, né? Então, basicamente, o que ele coloca é que personal trainers, né, não estão imunes ao julgamento social. E com base nisso, eles fizeram um questionário com um grupo de pessoas, né, na verdade universitárias, 191 universitários, e nesse questionário eles fizeram uma série de questões, uma série de perguntas baseadas em imagens de diferentes corpos. Essas imagens sugeriam, né, pessoas mais saradas, menos saradas, num perfil mais ectomorfo, mais endomorfo, mais mesomorfo. Então, características gerais. E a conclusão desse estudo, de forma geral, se a gente for olhar só a conclusão, inclusive, do resumo, é que ele fala o seguinte, né, personal trainers mais musculares foram percebidos como tendo maior conhecimento e competência do que seus pares não musculares. E aí ele continua falando algumas coisas sobre gênero, né? Mulheres, olha que incrível, mulheres foram percebidas como sendo mais competentes e com maior conhecimento do que homens personal trainers. Bem interessante. E o que ele coloca aqui também é que homens aparentemente preferem treinar com homens, enquanto mulheres não houve um consenso. Então, olhando para esses dados, a gente poderia parar por aqui e falar, tá vendo? Né, para a maior parte das pessoas, o físico importa. E eu até acho que importa. E eu queria trazer para vocês algumas coisas antes da gente chegar no final desse estudo, que ele tem dados bem interessantes. Mas a primeira coisa que eu queria lembrar é que sim, nossos clientes muitas vezes se inspiram na gente, né, veem na gente, nos nossos, não só no nosso corpo, mas nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso cuidado com a alimentação, com o treinamento, com manter uma rotina de treinamento, com efetivamente comprar o peixe que a gente vende, consumir o peixe que a gente vende. Então é óbvio que um profissional que está em campo, que tem a mão cheia de calo, como diria meu amigo Pedro Ivo, ele muito provavelmente vai ter minimamente um corpo que mostra que essa pessoa treina. Uma pessoa que treina há algum tempo, com consistência, se cuida, ela tende a ter alguma aparência nesse sentido. Mas, de novo, isso não é uma obrigação, beleza? Eu não estou trazendo aqui como sendo uma obrigação. Mas essa percepção de muitas pessoas... Ah, Rafa, mas o treinador do Bolt era meio gordinho. O treinador de tal fisiculturista também não era saradão, nunca foi fisiculturista. Cara, lembrem-se que quando a gente está falando de esporte, para uma pessoa que pratica esporte, mais importante para ela do que o físico do treinador é a capacidade de entrega do treinador. E é óbvio que os nossos alunos também querem capacidade de entrega, mas na balança do nosso cliente, muitas vezes a imagem pesa. E, de novo, muitas vezes, existem muitos profissionais muito bem-sucedidos que não são absolutamente nada dentro do padrão estético atual. E, de novo, nem sei se vale a pena a gente usar o termo padrão estético, mas, enfim, a gente sabe que existe julgamento social, é o que, inclusive, a gente tenta combater, porque isso é um problema para a sociedade, mas o que eu estou falando aqui é sobre algo que acontece. Como profissional, eu também recebo esse tipo de julgamento. Quantas vezes eu publiquei uma imagem, né, minha, treinando, tal, não sei o quê, falando sobre treino de força e alguém fala assim, ah, mas também frango desse jeito? E eu nem acredito que eu seja tão magrelo assim, mas obviamente eu não sou um fisiculturista. Mas tem pessoa que julga. Isso faz parte da nossa sociedade. Então, de novo, o que eu quero trazer para vocês? Cara, a gente que trabalha com pessoas normais, não atletas, que muitas vezes se inspiram nos nossos hábitos, nas coisas que a gente faz, para essas pessoas, muitas vezes, nós estarmos bem ou minimamente aparentarmos saúde, né, que treinamos e tal, isso é importante. É importante, inclusive, para que a gente possa defender. Ah, não, mas estou cheio de coisa para fazer e tal, não sei o quê, estou tudo ocupado. Eu não consigo entender, sinceramente, um profissional de educação física, um personal trainer em especial, né, dentro da educação física existe um campo muito grande, mas um personal trainer que não se cuida,
que não treina regularmente. Não precisa ser todo dia, mas não treina regularmente, 3, 4 vezes por semana, mantém uma rotina de treinamento. Porque como é que a gente vai convencer o nosso cliente de que ele tem que fazer isso se nem a gente faz? Então o nosso cliente fala, não, essa semana eu estou cheio de trabalho, não vou poder. A gente personal também está cheio de trabalho. A gente trabalha de 5 da manhã às 11 da noite. Mas eu preciso tirar o meu momento para fazer aquilo que eu, para consumir o peixe que eu vendo. Então eu defendo bastante isso. Coloca aí nos comentários se você também concorda, se você discorda com a parte específica sobre o treinamento, que é algo que eu sempre vou defender. Eu acredito que sim, uma pessoa que treina, se cuida, está buscando sobrecarga progressiva e tal, ela minimamente vai demonstrar através da imagem dela, beleza? Que ela está fazendo isso. É quase impossível isso não acontecer a partir do momento que você faz isso com consistência. Mas, de novo, e aí eu quero trazer agora o final desse estudo, embora eu defenda isso. O que esse estudo coloca no final foi uma das coisas que eu achei mais importantes e achei, assim, de uma clareza muito legal. Estou baixando aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. Então ele começa falando assim, né? Personal trainers que praticam aquilo que eles pregam, muitas vezes, né, geram uma percepção de que vão conseguir produzir mudanças mais significativas no aluno. No nível mais básico, um personal trainer vai conseguir maiores clientes, maior potenciais clientes, quando ele consegue demonstrar no menor tempo, e muitas vezes é através do corpo, aquilo que ele sabe fazer. Muitas vezes isso vale mais do que as credenciais, né, ou a experiência do profissional, porque isso eu não tenho como concluir ali na hora. Eu precisaria ver, correr atrás, entrar na internet, enfim, saber dele. Mas ao mesmo tempo, ele também coloca o seguinte, né, por outro lado, personal trainers que não têm um físico supostamente perfeito para a sociedade, né, aqueles padrões e tal, bambam, poderiam usufruir disso em outros nichos de mercado. Então, personal trainers que não são muito musculosos, eles podem parecer intimidadores para clientes que querem simplesmente malhar um pouquinho e que não tem essa pressão por treinamento, por performance, por desempenho. Além disso, para muitas pessoas, ter um físico, né, muito desenvolvido pode, de alguma maneira, ser até ruim dependendo do nicho que você for pegar. Então, por exemplo, um cliente que às vezes tem uma rotina que quer só um treininho leve, que é uma coisa mais tranquila e tal, talvez ele se sinta intimidado com esse cara fortão. Por outro lado, também, né, seguindo nessa linha, pessoas às vezes de mais idade se sintam intimidadas por esse padrão, né, fortão de profissional e tal, muito grande. Então, repara que, dependendo do nicho, do público que você vá, de repente pessoas de meia idade, pessoas, né, mais velhas, isso possa ser algo diferente. De repente, você pegando um grupo de pessoas acamadas, olha como é que o nosso público é enorme e a gente não precisa ficar fechado em uma única coisa. E ele termina falando que é importante ter isso em mente, até porque, né, um dos detalhes nesse estudo é que eles foram feitos com uma população, esse estudo foi feito com uma população de pessoas que estavam na graduação, pessoas jovens que talvez valorizem mais o corpo do que outras pessoas. Então repara que, de novo, embora eu tenha trazido esse estudo, embora eu tenha colocado aqui algumas das coisas que eu acredito, que eu vejo e que eu defendo, é sempre importante salientar que não dá pra gente generalizar. Nem todas as pessoas aqui foram nessa linha, né, que responderam ao nosso questionário. Você provavelmente, se é personal e talvez não esteja naquele super padrão e tal, bam, você deve atender, ser muito bom ter seus clientes, mas ao mesmo tempo saiba que, né, existe um outro lado que é a percepção das pessoas sobre a gente. Agora, conta aí nos comentários o que você acha. Vou deixar o estudo ali para vocês lerem, disponível e tal, né? Já coloquei algumas partes dele aqui, mas quero saber mais sobre vocês. Eu sei que esse é um tema bastante polêmico e, enfim, dependendo das respostas, pode ser que a gente traga mais informações sobre isso aqui, mas passei um pouquinho da minha visão, de novo, né? Não acho que eu seja a verdade absoluta, só tem essa maneira, mas é um pouco do que eu acredito e do que eu vejo. Pessoas, né, a que eu atendo aqui valorizam sim, né, um pouco de estética, valorizam, isso é algo que a gente vê, né? Teve um vídeo aqui mostrando para vocês, mas ao mesmo tempo a gente não fica só fechado nisso. Eles querem sim profissionais bons, que saibam de técnica, que entreguem resultado, né, que consigam conversar, se comunicar. Então não é só estética, né? A gente tem que ter muito mais além disso, mas talvez a estética num primeiro momento seja impactante e possa influenciar positivamente para um cliente te procurar ou até para ele se motivar em cima daquilo que ele está vendo. Beleza? E aí, se você curtiu, curte esse vídeo, enfim, segue o canal, vamos trocar mais ideias sobre isso, que vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera! Fui!